Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz de estar aqui hoje. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de trazer a palavra para jovens, num culto jovem. E hoje é um dia muito especial porque todos nós temos sonhos, né? E hoje eu estou vivendo a realização de um sonho. E coisa boa é ver sonhos se materializando, né? Porque era o meu sonho servir a Deus, era o meu sonho servir a Deus ao lado de alguém, mas na realidade que eu vivia, isso parecia algo muito impossível, né? Mas nós servimos a um Deus do impossível. E eu não sei como que o coração de vocês está hoje, como que vocês entraram aqui hoje, quais são os sonhos que vocês têm, mas eu queria liberar uma palavra sobre a vida de vocês, que independente de como está a circunstância, se ela está desfavorável, se existe um sonho no coração de vocês, que a circunstância não está compactuando com esse sonho, não espere ninguém te motivar, não espere a família, às vezes amigos, falar assim, olha, eu acredito que isso vai dar certo, eu acredito que esse sonho pode se realizar, porque às vezes é a gente. Por mais que as circunstâncias digam ao contrário, os nossos olhos espirituais, eles precisam enxergar o que os nossos olhos físicos não veem. E por que eu estou falando isso? Porque há 3 anos atrás eu estava numa realidade de bebedeira, numa realidade de fornicação, numa realidade de... eu estava muito abalada emocionalmente. Mas no fundo, os meus olhos espirituais, eles já enxergavam tudo isso que eu tenho vivido hoje. Por incrível que pareça, quando eu ia orar pedindo a Deus ajuda para sair daquela realidade, eu falava assim, Deus, eu sei que um dia eu e a minha casa nós vamos te servir. Sabe? E as circunstâncias, se eu falasse isso para alguém naquela realidade, provavelmente os meus amigos iriam dizer assim, você está ficando maluca. Sabe? Não tem nada a ver com você. Mas Deus, ele já me enxergava dessa forma. Então, não espere que as pessoas acreditam naquilo que você acredita. Sabe? Ora, busca e decida fazer com que isso aconteça, amém? E antes de começar, meu marido fala que eu não posso dizer que eu tô nervosa, mas eu tô nervosa. Eu vou chegar em casa e ele vai falar assim, não era pra você falar que tá nervosa. Gente, mas sério, Gustavo, acho que é impossível a gente subir aqui e não ficar nervoso, pelo amor de Deus. Antes de começar a compartilhar com os irmãos a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com vocês, porque Ele está aqui. Nós saímos da nossa casa para buscar o Senhor, porque nós entendemos que a gente não encontra em nenhum outro lugar o que a gente encontra aqui dentro. E vocês não vieram ver a Gris, até porque vocês nem sabiam que ia ser eu. Amém. Vocês vieram buscar o Senhor. E Ele está aqui. Amém? E antes de começar a compartilhar com vocês, eu vou contar uma história e eu queria que vocês refletissem e comparassem um pouco a realidade de vocês. Imagina que vocês têm uma horta, uma terra, e vocês começam a cuidar dessa terra, plantar nessa terra, porque vocês querem colher o alimento dessa terra, né? E imagina que você passa uma estação cuidando daquela terra, arando a terra, plantando a semente, comprando semente, plantando, indo lá todos os dias, cuidando. E na estação seguinte, vocês vão querer colher os frutos dessa terra, certo? Os frutos dessa horta, né? O coentro, a cebolinha. E imagina que no dia que vocês vão lá colher, de repente os seus vizinhos entram na horta um dia antes e pegam tudo sem falar nada com vocês. Vocês imaginam que desespero. E aí, trazendo para uma linguagem mais moderna, imagina que a gente, jovem, a gente começa a empreender, a gente abre uma empresa para a gente. E aí você guarda dinheiro, e aí de repente você vai lá, compra os produtos, aluga o ponto, cria uma página no Instagram, faz a propaganda para os seus amigos, e de repente no dia que vocês vão inaugurar essa loja, com toda aquela expectativa, porque vocês investiram, vem 3, 4 ladrões e assim, fazem um arrastão naquela loja. Que loucura, né? Parece uma história assim, Krishna. Não tá,
A história também é uma história fictícia, né? Mas é uma história real e é sobre ela que nós vamos ler agora. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra lá no livro de Juízes, por favor. Juízes, capítulo 6, e nós vamos começar lendo do verso 1 ao verso 6. Juízes 6, verso 1 ao verso 6. Amém? Amém ou misericórdia? Gente, vocês estão comigo, hein? Pelo amor de Deus. E a palavra vai dizer assim: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor. E por isso ele deixou que o povo de Midian os dominassem durante 7 anos. Em algumas versões vai começar dizendo: de novo os israelitas pecaram contra Deus. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Ele e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então, os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Ou seja, essa terra que eu falei no começo era a terra dos israelitas e tudo que eles faziam, plantava, cuidava de bichos, né, ovelhas, jumentos, tudo que eles faziam, os midianitas, através da permissão do Senhor, vinha no final e destruía tudo. E isso durou 7 anos, tá? O começo vai dizer: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse por 7 anos. Ou seja, isso não aconteceu uma vez, 2 vezes. Isso aconteceu durante 7 anos. Amém? Quem são os israelitas? Os israelitas, eles são conhecidos como um povo eleito de Deus, nação eleita do Senhor. Era um povo muito abençoado. Foi o povo que o Senhor tirou da escravidão, das mãos dos egípcios, e deram para eles uma terra que o Senhor havia prometido aos descendentes de Abraão. E o que me chama a atenção é que quando acontece essa situação deles serem dominados pelos midianitas, os israelitas, eles já haviam sido libertos da escravidão. Deus já havia libertado eles das mãos dos egípcios. Eles não estavam mais vivendo num tempo de escravidão. Deus já havia dado Canaã como havia prometido. Eles já tinham pisado na terra prometida. E por que mesmo depois do Senhor ter feito tudo, o verso 9 vai dizer assim: eu tirei vocês da escravidão do Egito, livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês nessa terra, expulsei os seus inimigos e dei a você a terra deles. Ou seja, eles estavam vivendo um tempo de domínio e opressão, mas sendo que Deus já tinha libertado eles. Imagina, eles já haviam sido libertos, Deus já tinha dado a eles tudo que era deles por herança, mas eles novamente estavam vivendo debaixo de opressão e domínio. E o texto vai dizer por quê, no verso 1, porque eles pecaram contra Deus e desobedeceram. E esse texto me faz refletir sobre, talvez você chegou aqui hoje e você tem colocado a sua expectativa de que algumas coisas na sua vida vai mudar quando Deus te mudar de um emprego, quando Deus te der um relacionamento, te der um casamento, quando Deus te der novos amigos, quando você ter coisas. A gente tem uma mania de achar que a nossa realidade vai mudar se as circunstâncias mudar, não é verdade? A gente cria essa expectativa.
Mas eu gostaria de falar com os irmãos que nada muda. Se aqui, ó, é mentalidade. A nossa mentalidade, ela precisa mudar. Porque Deus pode te dar tudo que você quer de material, mudar você de cidade, de estado, de rede de amigos, de igreja, mas se a sua mentalidade não mudar, nada vai mudar. E é por isso que os israelitas novamente estavam vivendo debaixo de opressão, porque Deus já tinha feito tudo por aquele povo, libertado eles, tirado da mão dos egípcios, dado a eles a terra que era deles por herança, porque Deus prometeu isso a Abraão, é uma promessa. Só que a mentalidade deles ainda era uma mentalidade de escravos, de servos. Não era uma mentalidade de filhos de Deus, de alguém que realmente foi liberto. Então você entende? Deus já havia feito tudo, mas eles novamente estavam debaixo de domínio e opressão por de desobediência. E esse texto ele me faz refletir sobre uma palavra que talvez eu usaria como uma palavra-chave desse culto, sobre liberdade. E quando eu li esse texto, foi no domingo passado, eu terminei de fazer meus afazeres em casa, e não tinha uma palavra ainda para trazer no culto. E aí eu falei assim, eu vou ler um pouquinho. E eu sentei na cama e falei assim, tem muito tempo que eu não abro a Bíblia e falo assim, ai Deus, fala comigo. Antes eu tinha essa mania de querer que Deus falasse assim, tipo, fechava o olho, Deus fala comigo. Mania de crente que ainda tá bebendo na fé, né? E domingo, por incrível que pareça, eu sentei na cama e eu orei e falei assim, ô Espírito Santo, fala comigo, por favor, me ajuda a entender a sua palavra, mas eu nem falei que era a palavra que eu queria trazer hoje. E o Senhor me deu essa palavra. Eu ganhei aquele cartãozinho do curso de mulheres, o marcador, e estava na página desse marcador. E por que eu falei assim, essa palavra que eu devo levar no grupo dos jovens? Porque a chave que eu vou falar é sobre liberdade, e a gente tem vivido numa geração de uma liberdade em excesso, não é verdade? Eu acho que isso combina muito com a nossa com a juventude. A gente quer ser livre, é ou não é? E eu queria que os irmãos refletissem junto comigo sobre isso. Será que nós estamos vivendo como cristão? Pelo que eu estou olhando aqui, todo mundo é cristão, né? Não tem ninguém que não é cristão aqui, né? Todo mundo é crente. Então, eu vou falar só para os crentes, porque eu já vim com um falar assim de quem não era crente. Porque o pastor fala que a gente tem que ser intencional nas pregações. Então, eu falei, eu tenho que falar para quem é crente e para quem não é crente. E eu queria que os irmãos refletissem se realmente, como cristão, como jovens cristãos, nós estamos vivendo uma vida de liberdade ou uma vida de libertinagem. Porque liberdade, queridos, é de Deus. João vai dizer, João não, em Gálatas 5 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então a liberdade ela vem de Deus para nós. Só que o inimigo ele é sujo, ele camufla as coisas que Deus cria para enganar as pessoas. E ele vai lá e cria o quê? A libertinagem, que tem uma aparência de liberdade, mas é engano. Mas as pessoas lá fora acreditam que a libertinagem é uma liberdade saudável. Mas que liberdade é essa? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava no mundo, o que me fazia relutar de vir para a igreja era porque eu achava que eu ia perder minha juventude. Eu falava assim, Jesus, eu quero ser crente. Gente, porque todo mundo quer Jesus. Todo mundo que a gente conhece, que está lá no mundo, numa vida de bebedeira, de fornicação, de prostituição, eles querem Jesus. Todo mundo. O problema é que eles veem, eles enxergam que eles precisam mudar para vir para Jesus, que eles vão perder a juventude deles se eles vierem para Jesus. E era assim que eu pensava. Eu falava, Jesus, eu quero ser crente porque me chama, sabe? Me chama. Hoje isso aqui, ó, eu descobri que é o que eu mais amo fazer, é falar de Jesus. Na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos, eu tenho prazer, gente. Às vezes eu me sinto até chata, porque eu quero enfiar água lá abaixo das pessoas do que eu conheço. E eu achava que eu ia perder a minha juventude se eu viesse para a igreja. Eu falava assim, parar de ir para festa, parar de, né, fazer o que eu gosto, porque na igreja não vive, eles são cheios de regras. Era assim que eu via a igreja. Glória a Deus não é, queridos, a gente sabe disso, né? Hoje sim eu vivo. E que liberdade é essa que o mundo lá fora está ditando? Que, por exemplo, se você sai para beber
naquela hora é muito bom. Mas no outro dia você tem um preço a pagar. Você está de ressaca, você gasta dinheiro. Se você se droga, se você namora com qualquer pessoa, se você pratica coisas que Deus só deixou liberado por casamento, no dia seguinte aquilo vai te custar algo. Pode te trazer enfermidade, pecado, e pecado gera morte no final. Então não é uma liberdade. Eu queria que os irmãos refletissem se nós estamos vivendo uma liberdade em Deus. Se nós estamos sendo livres, porque quem estava dominando aquele povo, porque Deus permitiu, por causa da desobediência deles, eram os midianitas e os amalequitas, midianitas. Quem é os midianitas da nossa vida hoje? Por quem nós estamos sendo dominados? Porque se você não é dominado por Deus, se você não é dominado pela palavra de Deus, não se engana achando que ninguém está te dominando. Eu brinco com minha mãe que eu falo assim, olha, um corpo que não habita o Espírito Santo de Deus, ele não fica vazio. Alguém está habitando. E tem gente que acha que se o Espírito Santo de Deus não habita nele, ele está vazio. Não está, não. Tem alguém habitando ali. Como que a gente conhece que o Espírito Santo de Deus está em alguém? Através dos frutos. Frutos da vida dessa pessoa. Quem tem dominado a nossa vida? Será que nós estamos sendo dominados pelo medo? Pelo desemprego? Pela doença? Pela comparação? Pela extrema comparação de querer se parecer com alguém? Será que nós estamos sendo dominados pela mentira? Ou será que nós estamos sendo dominados pela palavra de Deus? É uma reflexão, queridos. Toda a história que a gente lê na Bíblia, essa história que eu contei para vocês, tudo que a gente lê na Bíblia, isso não pode ficar limitado a só uma história que você leu e aconteceu lá atrás. Tudo que o Senhor permitiu, deu sabedoria ao homem para que o homem viesse e escrevesse, era para que isso servisse de manual para os nossos dias. A Bíblia é um manual da vida de um cristão. E se a gente lê um texto como esse e acha que isso só serve para quem viveu há não sei quantos mil anos atrás, a gente está enganado, porque há sempre algo para a gente tirar. E dessa história dos israelitas, nós podemos tirar como exemplo para a nossa vida isso. Quem é que tem nos dominado? E se a palavra for Krishna, quem está dominando a minha vida hoje é a palavra de Deus. Eu sou cristã, me batizei. Eu estou aqui na igreja, então é a palavra de Deus que tem me dominado. Aí eu quero fazer uma outra pergunta para os irmãos. Se é a palavra de Deus que tem dominado as nossas vidas, os nossos dias, será que nós temos prazer em fazer aquilo que agrada a Deus? Será que o nosso coração tem sentido prazer em fazer as coisas que agradam a Deus? E aí talvez você vai falar assim, é claro, Krishna, eu amo estar aqui na igreja. Eu amo fazer as coisas para o Senhor. Quem não gosta, né? Mas quando eu falo ter prazer em fazer aquilo que agrada a Deus, não é ter prazer de vir na igreja, sabe por quê? É muito fácil nós gostarmos de estar aqui dentro dessas quatro paredes. Porque aqui nós podemos fazer amizades legais, aqui nós podemos dialogar com as pessoas, aqui pode ser um ambiente muito melhor do que a nossa casa, porque tem pessoas que não conseguem se relacionar bem com a família, não tem diálogo com a família, mas chega aqui e consegue falar com todo mundo. Tem pessoas que às vezes em casa se sentem muito sozinho, mesmo rodeadas de muita gente, chega aqui e se sente acolhido. Entende? Então, assim, é muito fácil o nosso coração ter prazer de estar aqui, mas ter prazer nas coisas do Senhor é diferente. É fácil a gente ter prazer de participar de algum ministério, de servir em algum ministério. Vou dar um exemplo por quê. Eu faço parte do Ministério Infantil e eu caí nesse ministério de paraquedas, porque era um dos últimos ministérios que eu iria. Sou sincera, gente, mas hoje é o único ministério que eu já tive a oportunidade de sair e eu não quero. E por que eu falo que às vezes é fácil a gente servir na igreja? Porque, ó, domingo passado, ficou eu e a Maria Tereza. E na hora que chegou o lanche, Maria falou assim, olha, se as crianças não quiserem, você não vai comer. É eu que vou comer o que sobrado. Então, ou seja, talvez pode ser divertido para você estar lá na salinha servindo. Não é? Tem comida, você se diverte com as crianças.
Então, ter prazer nas coisas de Deus não é fazer as coisas na igreja, não é gostar de vir na igreja. Sentir prazer em fazer as coisas que agradam a Deus é... Será que nós temos prazer em perdoar quem nos machucou? Será que nós sentimos prazer de orar pelos nossos inimigos? Será que na hora que a gente vai orar, numa intensidade assim pelas pessoas que a gente ama, quando eu falo assim, oh Deus, abençoa a vida da Nath, supra as necessidades para a Nath casar, para mim é muito fácil, porque eu amo a Nath. Eu sei que isso vai se realizar na vida dela. Mas será que eu tenho esse mesmo prazer, essa mesma intensidade quando eu dobro os meus joelhos e eu lembro das pessoas que me machucaram lá atrás? Será que eu consigo orar? Dizendo assim, Deus abençoa aquela pessoa. Deus cuida dela, em nome de Jesus, porque nem ela sabia o que ela estava fazendo. Será que há prazer nisso? Será que há prazer em ajudar quem nunca te ajudou, ou até mesmo já te negou ajuda? Isso é ter prazer nas coisas do Senhor. Isso é viver uma vida de liberdade no Senhor. Sentir prazer nas coisas que o mundo não sente. Porque vai falar para alguém no mundo que você tem que perdoar quem te feriu. Eu, hein? Me machucou. Estou cheio de razão. Ele que tem que vir me pedir perdão. É ou não é? Então, assim, vale a reflexão. Os israelitas, eles estavam vivendo debaixo de domínio porque do pecado, da idolatria. Deus não podia ficar um pouquinho em silêncio, que eles achavam que Deus já tinha... Eles eram imediatistas. Sabe? Deus não respondia na altura que eles queriam, e eles já se esqueciam de tudo que Deus tinha feito por eles e ia adorar outro Deus. E foi por esse motivo que nesse tempo o Senhor permitiu que eles vivessem 7 anos de opressão e domínio. Porque eles estavam adorando a outro Deus. E aí eles foram dominados mais uma vez. E quem é que está dominando a nossa vida? E se essa reflexão, se no seu consciente fez você entender que talvez você está sendo dominado por alguma coisa que não seja a palavra de Deus, eu não quero trazer um peso. Eu quero trazer uma solução. Seja sincero para o Senhor. Permita que a palavra entre e que o seu coração seja como aquela terra fértil, que quando foi semeada a semente, ela deu frutos de 30, 60 e 100. Porque se você ouve essa palavra, você entende que a sua vida talvez não está sendo dominada pela palavra do Senhor, e isso não te confronta ao ponto de você querer mudar, é porque o seu coração está como aquela terra que tinha pedras. O seu coração está como aquela terra que tinha espinhos. Amém? Não permita sair por aquela porta hoje sem que essa palavra não mude algo no seu dia a dia, porque foi para isso que o Senhor deixou a palavra. Não foi para a gente ler como um texto narrativo, não foi para a gente olhar como um fato que aconteceu há mil anos atrás. Foi para que a nossa vida fosse transformada e a partir de nós pessoas conseguissem também, amém? Mas, diante de toda essa realidade de opressão e domínio, Rodrigo falou que Deus ele não desampara, Deus ele sempre vai dar a segunda chance, a terceira, ele dá às vezes a terceira, a quarta, ele dá, Deus insiste, queridos. E no meio daquele povo desobediente, idólatra, existia um homem diferente, existia um homem inconformado. E é sobre esse homem que eu quero falar com os irmãos agora. E nós vamos ler a partir do verso 11. E o verso 11 vai dizer: Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Esse homem, queridos, é Gideão. E essa palavra ficou mais confirmada para mim, que era para eu trazer ela hoje, porque no culto de domingo passado eu estava lá em cima, mas toda vez que eu estou lá em cima, que eu não assisto o culto aqui embaixo, eu chego em casa, eu quero que o Rodrigo pregue para mim de novo. Falo, pode me falar qual foi a palavra? E ele falou assim, Vitor, o pastor falou algo sobre Gideão. Eu falei, amém, é essa palavra que eu vou levar. Esse homem é Gideão. E
A palavra diz que ele estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não encontrassem. Queridos, um local apropriado para a gente malhar trigo naquela época era um local aberto, arejado, onde o vento tivesse liberdade de se mover. Por quê? Conforme o vento entrava, o vento auxiliava o serviço daqueles homens, porque o vento ajudava as impurezas do trigo voar, sabe? A pessoa estava lá limpando o trigo, colhendo, e por estar num espaço arejado e aberto, o vento auxiliava o serviço desses homens. Só que Gideão, pelo fato dele estar sob o domínio dos midianitas, e como a gente falou no começo, tudo que eles faziam, os midianitas vinham o quê? Arrancavam. Acabava com tudo que eles faziam. Então, o que ele pensou? Se eu malhar esse trigo no lugar de malhar trigo, eu vou ser pego, não é verdade? Então, ele teve o quê? Ele foi inteligente. Ele falou assim, eu vou malhar o trigo num tanque de uvas. E por que ele foi para o tanque de uvas? O local onde prensava uvas era um local fechado, subterrâneo. Subterrâneo? Não vou confirmar subterrâneo, mas era um local fechado. Era como se fosse uma bacia grande com cordas, um suporte com cordas, só que era um lugar bem escuro e cheio de gretas. Era um local apertado, não era um local como de malhar trigos. Mas Gideão vai para o tanque de prensar uvas e vai malhar os trigos dele. E o que me chama a atenção? É que Gideão, ele não se conformou com aquela realidade do seu povo, porque ele poderia ter se acovardado. Bom, se eu for malhar o trigo no lugar adequado, eles vão me pegar. Então eu vou ficar aqui de braços cruzados, não vou malhar trigo nenhum, minha família vai morrer de fome e vai ficar por isso mesmo. Mas não, ele teve uma ideia. Ele não se conformou com a realidade do seu povo. Ele fez o que ele podia na realidade que lhe cabia. Eu pergunto para os irmãos, existem homens e mulheres aqui hoje inconformados? Será que nós estamos, como Gideão, inconformados com a nossa realidade ou nós estamos nos conformando? O Senhor está à procura de homens e mulheres que não se conformam com os padrões que o mundo está tentando impor, porque eles não vão conseguir. E quando eu digo sobre conformidade, a gente pode se lembrar dos locais onde a gente vive quando a gente está aqui fora da igreja de segunda a sexta-feira. O nosso trabalho, na nossa casa, na faculdade. Será que nós estamos vendo as coisas acontecendo debaixo dos nossos olhos e nós estamos nos conformando? Será que nós estamos vendo pessoas se esfriando na fé? Pessoas que um dia estiveram aqui, como nós estamos hoje, mas que agora se encontram lá no mundo. E será que nós estamos olhando para tudo isso e dizendo assim, Deus, eu não aceito, porque essa pessoa já esteve aqui. Será que nós estamos olhando os nossos parentes que ainda não conhecem a Deus e estão vivendo debaixo de uma vida de pecado? E será que a gente tem se conformado, dando a desculpa de tem que acontecer? É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos vai se esfriar. Então, infelizmente, fulano saiu da igreja, a Bíblia diz que isso ia acontecer. Será que a gente conhece casais que foram referências para nós, mas que hoje estão divorciados e a gente tem, assim, nos conformando com essa realidade? Ou a gente está, tipo assim, fazer o quê? A Bíblia falou, né? Que isso iria acontecer. Gideão não se conformou. Será que a gente tem achado que as coisas estão acontecendo porque fulano saiu da igreja? É permissão de Deus também. Será que a gente tem se escondido atrás de um seja como Deus quiser? Deus permitiu, né, que isso acontecesse. O amor de muitos se esfriaria, por isso que está acontecendo tudo isso.
Será que a gente tem escondido a nossa incredulidade atrás dessas frases e nos conformado em ver as coisas acontecendo lá fora? A gente não está fazendo nada. Amém, igreja? Ou será que tudo isso que está acontecendo, isso gera no nosso coração, no nosso caráter, incômodo de falar assim, Deus, eu não aceito. Sabe, me dá coragem, me dá força. A tua palavra diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então me reveste dessa força. Me ajuda a falar de Jesus para o meu irmão, me ajuda a falar de Jesus para minha cunhada. Sabe, queridos, essa palavra, eu estou falando isso com vocês, mas não é algo que assim, nossa, talvez Cristina consegue. Não, é para mim. Quantas vezes eu chego em casa depois do culto e eu falo com meu marido, vida, mas e aí? Todas as vezes que eu vou lá na roça, eu saio de lá, é ou não é, Rodrigo? Inconformada. Falando assim, Deus, eu conheço tantas pessoas boas que estariam assim sendo poderosas no reino de Deus, sabe? Servindo ao mundo. E eu falo assim, Deus, o que eu preciso fazer para conseguir falar, sabe, para essas pessoas? Por que a minha vida não tem gerado neles assim um desejo de querer também? Sabe, irmãos? A gente não pode se conformar. Não tem que acontecer, não. Se a gente não fizer, Deus vai usar alguém para fazer. E aí? Quantas vezes eu orei a Jesus para minha mãe vir para a igreja e não foi eu que ganhei ela para a igreja. Eu sou feliz por hoje ela ser cristã. Mas eu seria muito mais feliz de eu abrir minha boca e falar assim, foi eu que ganhei minha mãe para Jesus. Mas não foi. Mas amém, glória a Deus que ela está aqui. Então, se você não fizer, Deus vai usar alguém para fazer no seu lugar. E para que isso não aconteça, a gente não pode se conformar com a realidade que a gente está vivendo. Amém? E Gideão, ele não se conformou. Ele fez o melhor que ele podia na realidade que lhe cabia. Ele foi malhar o trigo dele no tanque de prensar uvas. Gente, eu imagino a dificuldade que foi para ele malhar esse trigo nesse tanque de uva. Não foi uma coisa fácil, não. Não foi uma tarefa simples, não. Foi difícil. E olha o que o Senhor falou para ele no verso 12. Então, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso e o Senhor está com você. Queridos, Deus, Ele está nos olhando. O Senhor, Ele está nos observando. Enquanto Gideão estava ali naquele tanque, fazendo o melhor que ele podia naquele momento, Deus estava olhando para ele. Amém? O Senhor estava com os olhos nele. O Senhor usa um anjo para ir até ele falar. Você é corajoso. E o Senhor está com você. Mas olha a resposta de Gideão no verso 13. Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Gente, que sinceridade. É ou não é? Que sinceridade daquele homem. O anjo vem, diz para ele assim, olha, Deus está com você, homem corajoso. Era para ele se alegrar. Falar assim, amém, glória a Deus. Oh, Deus está vendo que eu estou aqui malhando esse trigo, nessa dificuldade, nessa escuridão. Não. Ele foi sincero. Olha o que ele diz. Mas se o Senhor está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Por que a gente não está vivendo o que você falou lá atrás? E quantas vezes, quando tudo está dando errado na nossa vida, a gente não pensa a mesma coisa, que Deus não está com a gente, é ou não é? Quando o negócio começa, no trabalho tá ruim, em casa tá ruim, nas finanças tá uma pitimba, a gente pensa a primeira coisa, Deus não está comigo.
É o primeiro pensamento. É ou não é? Todo mundo concorda? Foi o pensamento de Gideão. Mas se o Senhor está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Queridos, nós precisamos mudar essa mentalidade. Porque aonde que tem na Bíblia que Deus só que um ser humano, que a prova de que Deus está na vida de um ser humano é só quando tudo estivesse bem? Eu nunca li um texto na Bíblia que diz que, ó, quer saber se Deus é com uma pessoa? Não, tudo dela vai dar certo. Não tem. Por que que a gente caminha nessa expectativa de que quando as coisas estão dando certo é porque Deus está com a gente, mas está dando errado? Vixe, Deus não é com fulano. Não é assim. Às vezes é aí que Deus vai estar mesmo. Olha com o Gideão, quando tudo dizia que não, Deus diz para ele: ei, eu estou com você, homem corajoso. A nossa mentalidade precisa mudar. Mesmo quando tudo tiver, sabe? Mesmo quando as circunstâncias não tiver legal, Deus está com você. Amém? Quem pensa dessa forma é lá fora, sabe por quê? Eles são movidos pelas emoções. Quem está no mundo é movido pelo que está vendo com os olhos físicos. Nós não podemos acreditar naquilo que as nossas emoções falam. Quando eu digo que eu estou pregando para mim, é porque eu também me vejo nessa situação, achando que quando as coisas não estão bem, meu Deus. Eu penso logo, estou pecando, estou fazendo algum pecado que eu não estou me dando conta. É a primeira coisa que eu penso. E não é assim. Nós não caminhamos pelo que a gente vê, nós caminhamos pelo que a gente crê, pelo que a palavra diz. Amém? E quando a palavra diz, quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês também vão vencer? Não quer dizer que a gente vai ser sempre um vencedor aqui nessa terra. E as pessoas estão caminhando, buscando uma vida de vitória o tempo todo. De querer vencer em todos os projetos que elas começam, de querer que tudo na vida delas dê certo. E quando Jesus fala para a gente ter aflição, que ele venceu e a gente vai vencer, não é se tornar um vencedor nesse mundo. É vencer os desafios desse mundo, vencer as bandejas que o mundo nos oferece, para no dia que ele voltar e buscar a sua igreja, a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida e realmente falar assim, eu venci o mundo. Mas as pessoas estão falando, sabe o quê? Que você precisa ser um vencedor a todo custo. Que se você começa uma empresa, ela tem que dar certo a todo custo. Que se você começa um relacionamento, tem que ser todos os dias uma maravilha. E não é isso. Vencer o mundo não é tudo dar certo o tempo todo. Vencer o mundo é a gente permanecer perseverante, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio às dificuldades. Mas quando o Senhor voltar para nos buscar, Ele vê em nós pessoas que não negociaram a presença dele, amém? E no verso 14, Deus diz assim: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. E no verso 15, Gideão responde. Não, no verso 14, quando Deus diz, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas, eu vejo aqui que Deus, ele ama pessoas corajosas. Deus ama todo mundo. Deus é amor. Mas esse texto me faz olhar de uma forma diferente para quem é corajoso, porque eu acredito que Deus, quando ele vê a gente tomando decisões, quando ele vê a gente sendo forte e corajoso em meio a alguma situação, ele deve olhar lá muito orgulhoso. É isso aí, ó, foi para isso que eu te chamei. Não é para você se acovardar, não te dê espírito de covardia. E eu vejo assim, o quanto que Deus ama pessoas corajosas, pessoas que buscam solução e não problema. Quem nós temos sido nesse tempo, nos lugares que o Senhor tem nos colocado? De quem tem sido a nossa voz?
Será que a gente chega para trazer mais problemas ou será que nós somos pessoas que trazem a solução? Será que quando as coisas estão dando errado no nosso trabalho, a gente é o primeiro que fala, isso não vai dar certo mesmo não? Tá ruim mesmo. Ou será que nós temos sido voz daquele que clama no deserto, boca de Deus? E diz assim, ei, não, a circunstância está dizendo que não vai, mas vai dar certo. Vamos orar aqui. Vamos orar para dar certo. E eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo esses dias. Eu cheguei no meu trabalho segunda-feira, eu não queria ir trabalhar, porque eu estava com dor. Mas eu não sei de onde que eu tiro tanta disciplina para ir trabalhar que eu não acho essa disciplina para ir para academia. Pelo amor de Deus. E eu fui trabalhar sem querer porque eu estava com dor no meu estômago. E era uma dor que não era uma dor familiar. Porque tem dor que a gente sente, a gente já sabe assim, é porque é café. Não tomei café, minha cabeça está doendo. Mas não era uma dor familiar. E eu cheguei no meu trabalho desesperada. Eu cheguei atrasada, aí falando assim com a minha gente, eu tô com muita dor. E eu, por mim, eu nem tinha vindo trabalhar hoje, mas eu tenho um compromisso, né? Então eu vim. Aí, todo mundo, e lá a gente tem pessoas cristãs e tem também quem não é cristão. E aí eu fiquei reclamando dessa dor o tempo todo. Aí ela falou assim, eu falei, me dá R$2 ali para me comprar um Eno. Lá a gente recebe por diário no final do dia. Eu já tinha pegado minha diária, não tinha nem uma hora que eu tinha trabalhado para comprar remédio. Falei, me dá R$2 aí para comprar um Eno. Fui na farmácia, comprei o Eno, voltei para a loja. Quando a gente subiu para tomar café, que a gente foi fazer um culto, eu nem tinha pensado em hipótese alguma de orar. Tipo, essa dor é espiritual. Nem. E qual que é? Aonde que a gente busca a primeira solução para os nossos problemas? É em Deus, não é? Como cristã, é em Deus. O normal é esse, não é verdade? Deus deu sabedoria ao médico, amém? Mas o primeiro é Deus. E aí, quando a gente começou a ler a palavra, aí o Espírito Santo me lembrou de que pede para elas orarem por essa dor. Mas eu já tinha abrido o remédio, tomado o remédio. Foi engraçado que eu tomei, eu fiquei pior. Começou a me dar enjoo, e aí as meninas querendo ler e orar, e eu, tá doendo muito. E eu tava, tipo, incomodando elas no culto, né? Porque eu tava reclamando da dor. E aí, na hora, o Espírito Santo pede para elas orarem. Aí eu falei assim com a minha gerente, ora por mim, por essa dor, porque eu lembrei agora que eu acho que essa dor não é uma dor familiar. Isso aqui pode ser espiritual. Gente, e ela orou, eles oraram, glória a Deus. Passou. Só que aí quando eu desci, aí eu já desci toda serelepe, alegre. Uma das pessoas que trabalha lá, que não é cristã, falou assim, neguinha, você melhorou? Aí eu falei assim, menino, melhorei, graças a Deus. O Eno é tiro e queda, você tomou, melhora mesmo. Aí eu falei assim, mas não foi remédio que melhorou minha dor, não. Foi Jesus. Eu olhou assim pra minha cara. Tipo, se eu falar isso pra quem não é cristão, é estranho. Aí eu falei assim, volta aqui, foi Jesus. As meninas oraram lá em cima e eu melhorei. E ele agiu de incredulidade. Aí eu falei assim, ei, quantas histórias eu já vi na Bíblia de Deus ressuscitar mortos. Eu sirvo a um Deus de cura. Eu errei de ter comprado esse remédio primeiro. Mas eu sirvo a um Deus que eu posso recorrer a Ele em primeira instância. Então foi Ele que me curou. Se você acredita ou não, eu te respeito. Mas foi Jesus que me curou. E por que eu estou compartilhando isso com os irmãos? De quem está sendo a nossa voz? Porque eu poderia ter acatado o despeito dele de falar, Jesus, poderia ter virado as costas e falado, verdade, é um remédio. Mas a minha voz, foi para isso que o Senhor me chamou. Para que nos lugares onde Ele me permitisse estar, eu pudesse falar dele. Eu pudesse dizer desse Deus que transforma. Que as pessoas possam olhar para a minha vida e falar assim, caraca, Cristina realmente serve a Deus. Foi para isso que o Senhor me chamou. Porque se fosse para mim me comportar como antigamente, eu não teria renunciado tantas coisas para estar aqui, eu teria permanecido lá. E foi para isso que o Senhor chamou cada um de vocês aqui. Deus não deu o trabalho de vocês, a faculdade de vocês, simplesmente para realizar um sonho. Ele conta com vocês nesses lugares. Amém? Ele conta que a gente vinha ser uma juventude inconformada com esse mundo lá fora. A gente não pode se conformar.
com medo de retaliação. A gente não pode se conformar com medo de quem é contra. A Bíblia diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, mas a gente está se comportando como se quem estivesse lá no mundo fosse maior do que aquele que está em nós. Amém? E no verso 15, Gideão, após o Senhor dar a ordem que ele fosse libertar Israel, porque era Deus que estava com ele, Gideão responde assim: Senhor, como eu posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Como que a gente olha primeiro para as nossas limitações, não é verdade? Quando Deus dá uma direção? Como que quando a gente está diante de uma situação que a gente está com a faca e o queijo para falar de Jesus para alguém, a gente fala assim, eu não sei pregar, o que eu vou falar? Eu não sei ler a Bíblia direito. Mas não é a gente. Se a gente for pensar que a gente não tem capacidade, de fato, a gente não tem. Isso é obra do Espírito. E nós somos igual Gideão. Quando Deus dá uma ordem, a primeira coisa que a gente olha, Deus, eu não tenho tal coisa. Deus, mas não tem fulano que faz melhor do que eu? É ou não é? A gente sempre tem uma solução para dar desculpa naquilo que o Senhor manda. Sempre. Ah, Deus, mas olha, eu não sou alguém que sou exemplo. Por que eu vou falar? Por que eu vou falar de pecado com alguém se eu sou alguém que peca? Ninguém é santo, queridos. Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Ele está à procura de um coração disposto, de um coração sincero. Gideão foi sincero com Deus. Você imagina se Gideão vira para Deus naquele momento e fala assim, então eu vou mesmo libertar esse povo, porque eu sou forte, eu sou corajoso. Você não falou que eu era corajoso? Você não mandou um anjo me falar que eu era corajoso? Eu sou mesmo. Ele não ia conseguir. Porque ele estava trazendo para si um título que não era dele, mas ele foi sincero diante de Deus. E nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Eu sei que é difícil a gente querer ir para o Instagram e mostrar a nossa vida real, não é verdade? É difícil alguém do jeito que acorda tirar uma foto e postar no Instagram, não é? Ninguém quer. Amanda, que é blogueira. Eu me dizendo da Amanda. Ninguém mostra, é normal, realmente. Não tem porquê mostrar a parte ruim. Você vai edificar alguém mostrando que é ruim? No Instagram tá tudo bem você não querer mostrar. O problema é quando a gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus. E eu quero dizer para os irmãos essa noite, nós, como uma juventude inconformada, nós precisamos ser sinceros para o Senhor. Dentro do nosso quarto, tira a máscara. Deus, tem dia que quando eu vou orar, eu falo, ai Deus, como eu sou uma pessoa julgadora, tem misericórdia de mim, Senhor. Teve uma época que eu estava julgando tanto meus patrões, que eu falei, Deus, como eu sou falsa. Nossa, que mulher falsa que eu estou sendo. Porque eu estou lá falando com eles, na presença deles, na minha cabeça eu estou julgando, porque eu não estou concordando. Que falsidade, Deus. Está repreendido. Não tem problema não, queridos. A gente ir para os pés do Senhor e dizer, Deus, como eu sou incrédulo. Como nem eu acredito que o Senhor é capaz de me mudar. Sabe? Tem uma história na Bíblia que vai retratar muito sobre isso, sobre aquele pai que leva o filho endemoniado, e desde criança ele estava sendo perturbado por demônios, e aquele pai, ele já tinha levado o filho para os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios, e aí a última instância ele recorre a quem? A Jesus. Jesus, querido, naquela época não era Jesus como hoje, era um homem. Nós vemos Jesus hoje como nosso Salvador, como nosso Messias, mas naquela época ele não era visto dessa forma, ele era visto como mais um homem. Poucas pessoas enxergavam Jesus como Messias. E aquele pai vai até Jesus porque era a última instância dele. E quando Jesus pergunta a eles se ele tinha fé para que Jesus curasse o filho dele,
ele foi sincero para o Senhor. Eu acredito que foi por isso que veio a cura. Ele vira para Jesus e diz assim: eu quero, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Aquele pai foi sincero para o Senhor, porque ele poderia ter dito: eu creio que você pode curar meu filho. O discípulo falou que você pode, você não é o Messias, mas não. Ele diz: me ajuda a vencer a minha incredulidade. Ele foi sincero. Nós precisamos ser sinceros para o Senhor. Nós podemos, ele conhece a gente. E você imagina, você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Se você sente uma dor e você vai no hospital e a dor é no estômago e você diz para o médico: a dor é no pé, como que ele vai te ajudar a você curar daquela dor? Impossível. Então, por que com Deus o nosso problema às vezes é a mentira e a gente está indo para os pés do Senhor dizendo assim: Deus, me ajuda a ler mais a Bíblia, me ajuda a jejuar, sendo que seu problema está em mentir muito, você não quer tratar a raiz do problema. Como que Deus vai te curar? Ah, Cristian, mas Deus sabe. Deus não é onipotente, onipresente, onisciente, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer se relacionar comigo e com você de um pai para filho. E um pai, por mais que ele saiba que o filho não está bem, ele espera que o filho venha e fale com ele. Isso é relacionamento. Amém? Então, que nós venhamos ser sinceros diante de Deus, como Gideão foi. Deus, a minha família é a mais pobre. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. E Deus diz a ele: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. E eu falei durante o começo que nós precisamos ser pessoas inconformadas, nós precisamos ser jovens, a nossa voz precisa ser voz daqueles que clamam no deserto. Eu falei que Deus ama pessoas corajosas, pessoas que trazem solução e não problema. Mas eu queria, para finalizar, falar que nós precisamos ser proativos, nós precisamos de fato ser essas pessoas. Mas que a nossa proatividade, ela sirva também para que a gente reconheça que sem Deus é impossível. Porque Gideão reconheceu que ele era o menor da família dele, que a família dele era mais pobre. Mas no fim, Deus fala com ele: você pode fazer, porque eu vou te ajudar. Então, se tem algo na sua realidade que você sabe que você não pode se conformar, que é tempo de você se tornar uma pessoa inconformada, você pode. Mas que a gente também tenha a humildade de reconhecer que é no Senhor que a gente vai conseguir. Assim como Gideão, que não é na força do nosso braço, que não é na nossa sabedoria humana, não é porque a gente sabe falar bem às vezes, não é porque a gente tem recursos, é no Senhor. Porque Gideão, queridos, ele foi. Eu não vou ler porque vai ficar muito grande, mas ele foi para a guerra. Ele separou mais de 10.000 homens para ir para essa guerra, porque Deus mandou. No final, Deus falou que tinha muito homem. Se ele fosse para essa guerra com esses 10.000 homens, a vitória não seria crédito do Senhor, seria porque tinha muito homem. No final, Deus reduziu esses homens para 300 homens. Vai Gideão para essa guerra com 300 homens, lutar com não sei quantos midianitas. E eles venceram. Mas por quê? Porque o Senhor estava com ele. Porque ele não confiou na força do braço dele. Amém? Ele conseguiu mudar a realidade do seu povo. A Bíblia diz que Gideão se tornou juiz de Israel e durante os 40 anos que Gideão foi juiz, houve paz em Israel. Ele conseguiu, queridos. Mas não foi na sabedoria, ele foi humilde, ele reconheceu que era o Senhor. Amém? Então, que nós venhamos sair daqui hoje inconformados com a incredulidade, às vezes, das pessoas que estão na nossa casa, inconformados com aquelas pessoas que a gente conhece que já teve aqui um dia e hoje em dia estão lá no mundo, porque se machucaram com alguém aqui, porque criaram muitas expectativas. Que a gente não olhe para essas pessoas e se conforme, sabe?
como, tem que acontecer porque é bíblico, não. Que haja no nosso coração uma inconformidade, mas que a gente entenda que é o Senhor quem faz. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos orar para terminar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, te louvamos porque todas as vezes, Pai, que nós lemos a tua palavra, o Senhor nos dá a oportunidade da nossa mente ser transformada, o Senhor tem nos dado oportunidade e tempo, Jesus, para que o nosso caráter seja cada dia aperfeiçoado e que a gente venha todos os dias se parecer um pouco mais com o Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Deus. Obrigada pela oportunidade de ter passado esse dia, feito o nosso trabalho, os nossos afazeres, mas a gente está aqui agora na tua presença, porque nós entendemos que só há vida no Senhor, porque nós entendemos, Pai, que nós somos dependentes do Senhor, Deus. Então, que nessa noite, ó Pai, que essa palavra não tenha sido, Jesus, somente uma história, que essa palavra não tenha sido, ó Pai, uma palestra, Jesus, no coração dos meus irmãos, mas que de fato o coração deles seja como aquela terra, uma terra fértil, uma terra que recebe a semente, não importa quem fale, mas ela dá frutos, ó Deus, porque não é sobre mim, é sobre o teu Espírito Santo, Jesus. Então que essa palavra possa confrontar a nossa mente, para que a gente venha melhorar, para que a gente venha mudar a nossa vida, Deus, não para a nossa glória, mas para que as pessoas olhem e vejam o Senhor em nós, Deus, porque foi para isso que o Senhor nos libertou, Pai. Em nome de Jesus, Deus, obrigada pela vida dos meus irmãos que escolheram estar aqui essa noite, ó Pai. É uma escolha, a gente sabe, eles poderiam ter em qualquer outro lugar, mas eles escolheram estar aqui porque eles te amam, Jesus. Então que o Senhor esteja com eles, ó Pai, no decorrer dessa noite, em todos os dias, ajudando eles nas dificuldades, ó Deus, que só o Senhor conhece, Pai. E que nós, como a tua igreja, ó Deus, venhamos ser um corpo saudável, um corpo que suporta uns aos outros, mas não um suporte emocional, de, eu suporto fulano meu. Não, Deus, mas um suporte que se alguém cair, a gente ajuda a levantar, Pai. Nos ajuda a ser essas pessoas nesse tempo, e nós reconhecemos que nós só conseguimos isso com o Senhor, Deus. Isso é obra do teu Espírito Santo. Obrigada, Jesus, porque nós podemos olhar para o Senhor e ter esperança, porque nós podemos olhar para o Senhor e ter expectativas. Ó Deus, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos, Pai. Obrigada. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Nos dê uma noite de paz, Pai. Nos proteja até a nossa casa, Deus. Essa é a minha oração. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém.